Olha, minha galera, ó, terceiro bloco de questões, tá? No nosso simulado da AIO Educação, em parceria aqui com o SOS História. Vamos para cima para mais um bloco de questões, para a questão número 11. Questão de número 11, tá? A transformação abordada no texto afetou, vou apagar aqui, gente, fiz cagada. A transformação abordada no texto afetou a organização, o senhor, a organização do trabalho e da vida social. Ao vincular a concepção de tempo, vamos lá, vamos dar uma lida. A máquina, o século XIX, conferiu todo o poder. A máquina. Transformador e produtor da abundância. Máquinas, multidões, cidades, o persistente trinômio do progresso, do fascínio e do medo. O estranhamento do ser humano em meio ao mundo em que vive, a sensação de ter sua vida organizada em obediência a um imperativo exterior e transcendente a ele mesmo, embora por ele produzido. A representação do tempo, regido pela natureza, perde-se, e junto com ela, a medida do tempo relacionada às tarefas cíclicas e rotineiras do trabalho. Perda que implica a imposição de uma nova concepção de tempo, abstrato, linear, uniformemente dividido a partir de uma convenção entre os homens. Medida de valor relacionada à atividade do comerciante e às longas distâncias. Tempo a ser produtivamente aplicado, que se define como tempo do patrão. Tempo do patrão. Tempo do trabalho, cuja representação aparece como imposição de uma instância captada pelo intelecto, porém presa a uma lógica própria, exterior ao homem, que o subjuga. Delineia-se uma primeira exterioridade substantivada no relógio, concomitantemente artefato e mercadoria. A transformação abordada no texto afetou a organização de trabalho e da vida social, ao vincular a concepção de tempo aos fenômenos naturais? Não, né? Atividade comercial, longa distância e produtividade. Gabarito aqui. As tarefas cíclicas, rotineiras do trabalho, a lógica própria exterior do homem, o homem dividido uniformemente? Não, né? Olha o que ele fala, gente. A representação do tempo regido pela natureza perde-se. Então, não é nada a ver com a natureza. E junto com ela, a medida do tempo relacionada às tarefas cíclicas. E junto com ela, a medida do tempo relacionada às tarefas cíclicas e rotineiras do trabalho. Então, a representação do tempo regido pela natureza perde-se. E junto com ela, a medida do tempo relacionada às tarefas cíclicas e rotineiras do trabalho. Não tem como ser essa opção. Nem letra A, nem letra C e também nem letra D. O que ele fala? Perda que implica a imposição de uma nova concepção de tempo. Abstrato. Linear. Uniformemente dividido a partir de uma convenção entre os homens. Medida de valor à atividade do comerciante e às longas distâncias. Medida de valor relacionada à atividade do comerciante e às longas distâncias, gente. Então, a medida de valor, agora, ela é relacionada ao quê? A atividade do comerciante e as longas distâncias. Não é mais como antes. A representação do tempo não é regida mais pela natureza. A representação do tempo também não está relacionada com tarefas de rotina, cíclicas, rotineiras. Agora estão relacionados à atividade comercial. Gabarito seria letra B. 12. Vamos lá para a questão de número 12. Essa questão é difícil, hein?
Qual é, que Karl Marx, o Capital, então já sabe que é complexo, qual é a perspectiva do autor sobre a transformação da renda em trabalho e a renda em espécie. Beleza? Presta atenção que isso aqui é difícil. A transformação, vamos passo a passo aqui, gente. Vamos passo a passo. Vem comigo aqui, passo a passo, coisa linda, coisa maravilhosa. A transformação da renda em trabalho na renda em espécie, nada de fundamental altera na natureza da renda familiar. Por renda monetária, entendemos aqui a renda fundiária, que resulta de uma simples mudança de forma da renda em espécie, tal como esta não é mais do que uma modificação da renda em trabalho. Beleza. Vamos ler tudo de novo essa parte aí que eu sei que é confuso. A transformação da renda em trabalho na renda em espécie, nada de fundamental altera a natureza da renda familiar. Então, ele fala que a transformação da renda em trabalho, transformação da renda em trabalho na renda em espécie, nada de fundamental altera na natureza da renda familiar. Por renda monetária, entendemos aqui a renda fundiária. Então, a renda monetária, entendemos aqui a renda fundiária, que resulta de uma simples mudança de forma de renda em espécie, tal como esta não é mais do que uma modificação da renda em trabalho. Então, que resulta de uma simples mudança de forma da renda em espécie, tal como esta não é mais do que uma modificação da renda em trabalho. A base deste tipo de renda, embora se aproxime à sua dissolução, continua a ser a mesma da renda em espécie, que constitui seu ponto de partida. O produtor direto é ainda, como antes, o possuidor da terra. Então, o produtor direto é ainda, como antes, o possuidor da terra, que, através da herança ou de qualquer outro direito tradicional, deve efetuar ao seu senhor, enquanto proprietário de sua condição de produção mais essencial. Vamos lá. O produtor direto é ainda, como antes, o possuidor da terra. O produtor direto é ainda, como antes, o possuidor da terra, através da herança ou de qualquer outro direito tradicional. Então ele fala, o produtor direto, o cara que está ali produzindo, ele é o cara, o dono da terra, o cara que possui a terra. Ou através da herança, né, passado de pai para filho, ou através de qualquer tipo de direito tradicional, comprou, sei lá, fez qualquer tipo de coisa. E deve efetuar ao seu senhor, enquanto proprietário de sua condição de produção mais essencial, a prestação de trabalho excedente na forma de corvéia, isto é, trabalho não pago, pelo qual não se recebe, equivalente, na forma de um subproduto transformado em dinheiro. Beleza? Cara, falei que isso aqui é complexo, tá? Não é fácil. Agora, o possuidor da terra, através da herança ou de qualquer outro direito tradicional, e deve efetuar ao seu senhor, enquanto proprietário de sua condição, e deve efetuar ao seu senhor, enquanto proprietário de sua condição de produção mais essencial, a prestação de trabalho excedente na forma de corvéia, isto é, trabalho não pago, pelo qual não se recebe equivalente na forma de um subproduto transformado em dinheiro. Beleza. Qual é a perspectiva do autor sobre a transformação da renda em trabalho e a renda em espécie? Transformação da renda em trabalho e a renda em espécie. Qual é a perspectiva do autor sobre a transformação
da renda em trabalho, aqui, ó, e da renda em espécie. A transformação da renda em trabalho na renda em espécie, nada de fundamental altera na natureza da renda familiar. Por renda monetária, entendemos a renda fundiária, ou seja, a renda monetária é uma forma de exploração direta do trabalhador pelo senhor da terra. A renda monetária é uma forma de exploração direta do trabalhador pelo senhor da terra. Olha o que ele fala. Por renda monetária, entendemos aqui a renda fundiária, a renda da terra, que resulta de uma simples mudança de forma da renda em espécie, tal como esta não é mais do que uma modificação da renda em trabalho. A base desse tipo de renda, embora se aproxime da sua dissolução, continua a ser a mesma da renda em espécie, que constitui seu ponto de partida. O produtor direto é ainda, como antes, o possuidor da terra, através da herança ou de qualquer direito, e deve efetuar ao seu senhor, enquanto proprietário da sua condição, da produção mais essencial, a prestação de trabalho excedente na forma de corvéia, isto é, trabalho não pago pelo qual não se recebe equivalente na forma de um subproduto transformado em dinheiro. Gente, o que ele está falando? Que na questão de número 12, aqui, né, questão de número 12, a renda monetária é uma forma de exploração direta do trabalhador pelo senhor da terra. Teu gabarito seria a letra A? Por quê? A renda em espécie é uma forma de pagamento mais justa? Não. Mais justa, não. Olha o que ele fala. A transformação da renda de trabalho na renda em espécie, nada de fundamental altera na natureza. Então, a transformação da renda em trabalho na renda em espécie não altera nada de fundamental na natureza da renda familiar. Por renda monetária, a gente entende o quê? A renda fundiária, a renda de terras, que resulta de uma simples mudança de forma da renda em espécie, tal como esta não é mais do que uma modificação da renda em trabalho. Agora, a transformação da renda em trabalho resulta em uma mudança fundamental? Não, não resulta. Né? Da fundamental na natureza da renda familiar, ele fala no começo que não resulta. Tá? Agora, a renda em trabalho é uma forma de pagamento mais justa? A renda em trabalho, não. A renda em trabalho é o que ele está falando que está explorando. O cara está pagando aqui, ó, trabalho não pago, pelo qual não se recebe o equivalente na forma de um subproduto transformado em dinheiro. Você vai trabalhar e você não vai receber o equivalente, então não é mais justo. O produtor direto não é mais o possuidor da terra na renda monetária? Não, pelo contrário, ele fala aqui, ó, o produtor direto é ainda, como antes, o possuidor da terra. Beleza? Então, o teu gabarito, se ele entrar, questãozinha chata, textinho complexo, tem que ficar ligado, né? Um textinho complexo. Agora, 13, para dar um afago na gente aí. A 13, pô, muito tranquila essa, né? O autor do livro descreve, nesse trecho, uma área ecológica importante no interior do Brasil, que durante a expansão para o interior da América, nos séculos 17 e 18, foi ocupada principalmente para além da faixa nordestina das terras frescas e Feste Massapê, com rica cobertura florestal, onde se implantaram engenhos de açúcar, desdobram-se as terras de uma outra área ecológica. Começam pela orla descontínua e ainda úmida do Agreste e prosseguem por enormes extensões semiáridas das Caatingas. Mais além, penetrando para já o Brasil Central, se elevam em planalto como campos cerrados, tá? Que se estendem por milhares de léguas quadradas. Gente, questão muito tranquila. Quando a gente fala de exploração, né, de terras, né, sobre interiorização na região central, né, no Brasil Central, como ele fala, não pode ser cana-de-açúcar, porque cana-de-açúcar está aqui, ó, na região mais do litoral, é mais litorânea. Caça e coleta de alimentos, pô, nada a ver, né? São milhares de léguas quadradas, campos cerrados que se estendem por milhares de léguas. Pô, caça e coleta de alimentos não é uma prática ali que vai gerar tudo isso que ele fala.
agricultura de subsistência? Pô, gente, também não, né? Não se espalha para milhares de ilhas. O que se espalha para milhares? O que ocupa diversas terras? O que gera interiorização? A pecuária extensiva. Gabarito letra A, na questão de número 13. Porra, tranquila essa. Tranquila. Pecuária, inclusive, é um dos produtos ali, tá? Do período colonial. Opa. Pecuária é um dos produtos do período colonial que é voltado para o mercado interno. Então, a pecuária, ela gera interiorização, mas de forma forçada, não sei se você sabe. O desenvolvimento da pecuária, inicialmente, era ao lado das plantações de açúcar. Mas por que vai gerar interiorização? Por que a pecuária vai para o interior? Porque o gado começa a destruir as plantações de açúcar. E aí ocorre uma briga entre os produtores de açúcar, se lembrando que o gado, a pecuária, também servia para movimentar os engenhos movidos à força animal, que são os engenhos de trapiche, mas a pecuária gera interiorização porque essa galera está indo para o interior, né, saindo ali do litoral por conta da expansão do açúcar nas regiões litorâneas. E essa pecuária, gente, no período colonial, ela é voltada para o mercado interno, tá? É voltada para o mercado interno. Você não vai ver a pecuária sendo utilizada, né, para a exportação. Outros produtos são voltados para a exportação. Mas falar sobre mercado interno é pecuária. A pecuária, ela serve de alimentação. A pecuária, ela serve para gerar energia aos engenhos, energia, né? Força motriz. A pecuária, ela serve como couro. Né? A pecuária, ela serve para transporte. Transporte. Beleza? Show de bola, galera? Tranquilo? Então, o teu gabarito na 13 seria opa, volta, pecuária extensiva. 14. É uma questão ali considerando, né, considerando o texto sobre a economia europeia de 1500, 1480, aqui, ó. Esse é a costa cronológica, tem que prestar atenção. A 1560, o outro grande fenômeno paralelo à Revolução dos Preços, mencionado pelos autores, é o quê, gente? É o quê? O que é? Considerando o texto sobre a economia, 1480, beleza. No exame dos aspectos essenciais da economia europeia, entre 1480 e 1560, a atenção dos historiadores é imediatamente atraída para o vasto fenômeno que se convencionou chamar de Revolução dos Preços, fenômeno especialmente notado a partir de 1520. No uso que se faz atualmente dessa expressão Revolução dos Preços, não se aplica apenas o movimento altista dos preços, mas também de uma outra finalidade, mais ou menos explicitamente expressa, de recordar outro grande fenômeno paralelo. Qual é o outro grande fenômeno paralelo ali dessa época ali, considerando o texto sobre a economia europeia de 1480 a 1560? O outro grande fenômeno paralelo à Revolução dos Preços. Qual é o outro grande fenômeno paralelo? A expansão do feudalismo? Não. A disseminação da peste negra? Também não, já fica no século XIV, né? A expansão do feudalismo, não, o feudalismo já está acabando. O feudalismo é aquela fase ali da Idade Média, né, que vai se desenvolver a partir do século IX, após a desintegração do Reino dos Francos. Consolidação das monarquias nacionais, também não. Né? Ele fala sobre o outro grande fenômeno paralelo à Revolução dos Preços, mencionado pelos autores, se trata formação das primeiras colônias europeias na América, porra, também não. Seria, no caso, o surgimento do capitalismo comercial, tá? O capitalismo comercial, que é, no caso, o desenvolvimento ali do mercantilismo nesse contexto, que se caracteriza por uma forte intervenção do Estado, com algumas características em comuns, como acúmulo de metais preciosos, metalismo, balança comercial favorável, né? Protecionismo, tudo isso aí é característica da época. Bonde de São Januário, porra, questãozinha linda, né? Questãozinha sobre ele, o homem,
Getúlio Vargas, olha aí, presidente do Brasil, durante o governo de Getúlio Vargas, ele sofreu significativa censura como parte do seu projeto, tá? E aí ele vai falar, quem trabalha é quem tem razão, eu digo, não tenho medo de errar, o bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. A questão é, gente, que essa música, né, ela dizia, é o bonde de São Januário que leva mais um otário, não sou eu que vou trabalhar. E aí o Vargas, no chamado Estado Novo, ele desenvolve, né, um órgão, ele vai, na verdade, vai aperfeiçoar um órgão que já existia, conhecido como DIP. Né? O DIP, meu Deus, o DIP é o departamento, de quê? Exatamente, imprensa, e quê? E propaganda. Então, o DIP é o grande responsável, é o grande órgão responsável, basicamente pelo quê? Por censura a imprensa. Então, tudo que fosse contrário à ideia do governo seria censurado. Então todos os jornais da época publicavam, quem publicava ali de forma bem indireta, não diretamente ao governo, né? Porque sabia que a censura poderia bater a porta. É um órgão que vai ser responsável por exalta a imagem de Vargas. Então, a imagem de Vargas vai ser exaltada pelo DIP, que também promove aqui eventos cívicos, como, por exemplo, o Dia do Trabalho, tá? Eventos cívicos. Além disso, exalta símbolos nacionais. Então, o DIP é o grande órgão responsável por exaltar a imagem de Vargas, né? Aquela imagem lá de Vargas com as criancinhas, né? No Estado Novo ali. Isso é tudo trabalho do DIP, que está a todo tempo exaltando a imagem de Vargas. E o Vargas ele tinha uma política trabalhista muito forte, né? Existia, inclusive, a lei da vadiagem criada no Estado Novo. Se você fosse pego não trabalhando, você seria preso. Então, ele incentiva muito essa ideia das pessoas trabalharem para estruturar um Estado forte. Então, ele fala, seu projeto de, aqui, promover a industrialização do país e o crescimento, promover a industrialização e o crescimento econômico? Não, estabelecer uma política de valorização do trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro ele passa a ser exaltado, passa a ser valorizado. O governo de Vargas ele adota uma política que vai na contramão do Washington Luiz na República Oligárquica. Enquanto Washington Luiz dizia que a questão trabalhista era caso de polícia, o Vargas é o presidente que assume em 1930 e já no governo provisório cria uma série, um conjunto de leis trabalhistas que protegem o trabalhador. E tudo isso para quê? Para abraçar. Né? Não porque ele ama o trabalhador, mas porque ele entende que essa massa dos setores da sociedade urbana é uma massa que irá apoiá-lo quando ele precisar de voto, que irá apoiá-lo quando ele precisar permanecer no poder. E isso incomoda muito os empresários da época, que só começam a compreender essa política trabalhista quando percebem que os trabalhadores estavam mais satisfeitos, não estavam fazendo greves. E aí o Vargas ele vai o quê? Trazer esses caras para perto do Estado. Então, quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. É o bonde de São Januário, levando mais operário. Sou eu que vou trabalhar. Essa exaltação do trabalho, do trabalhador, tá? Então, no caso, seria estabelecer uma política de valorização, implementar a política de modernização da cultura, nada a ver, né? Incentivar a produção de músicas que exaltassem a cultura afro, nada a ver. Promover a política de integração e inclusão social, também nada a ver. Beleza? Então, o teu gabarito seria a 15, letra B. Show de bola, minha galera. Ó, tamo junto, tá? Rumo à sua aprovação. Eu espero que você tenha curtido essa correção densa, muito conteúdo. Espero que você tenha curtido mesmo. Tamo junto. Vamos para cima em busca da sua universidade, rumo à sua aprovação, à sua classificação, o seu nome lá na lista de aprovados. Conta comigo. Tamo juntão.
Um abraço.